Olá, seja bem-vindo. Vou falar sobre os 4 principais elementos desenvolvidos desde o início da história da humanidade, comparando com comunismo, liberalismo, islamismo e república nacionalista. Os 4 principais elementos são a esfera política, esfera econômica, esfera filosófica, valores morais e, por fim, a esfera intelectual científica. Para haver de fato democracia, cada uma delas tem que trabalhar de forma independente, pois se misturar uma com as outras, haverá problemas, ou seja, vai haver merda. Mas por que haverá problemas? Simples. Por exemplo, temos um funcionário, ele trabalha para o seu patrão. Ele é explorado e mal remunerado. Ou seja, ele recorre à justiça, que é a esfera política. Já ao contrário, por exemplo, se você pega um governo que toma medidas e impõe coisas que a sociedade não queira e que as prejudica, o que você vai fazer? Você vai recorrer a um capitalista, que nem sempre todo capitalista é explorador, ou seja, existem situações em que você tem capitalistas que exploram, mas você tem situações que o governo também explora. Mas você pode recorrer a um ou outro conforme a necessidade e a situação. Um outro exemplo é na época da escravidão. Você tinha oligarquias que controlavam as esferas políticas inteiras e boa parte da esfera econômica. Mas existiam burgueses, pedreiros, padreiros e pequenos comerciantes, igreja católica e a intelectualidade naquela época, que eram contra o regime da escravidão. Então o que eles fizeram? Eles se uniram, financiaram ela e bateram de frente com os oligarcas. Com isso, houve a possibilidade de a escravidão ser abolida. Mas se não fosse feito isso, os negros seriam escravos até hoje. Entende a importância de cada coisa estar no seu lugar agora? Como que os 4 elementos se comportam já dentro de um sistema comunista? O comunismo fusiona esfera política, esfera econômica e esfera intelectual científica, ou seja, já na religião, ele já pega e transforma a religião ou numa única religião biônica, ou ele simplesmente refuta ela e não haveria nenhuma religião, pois fica mais fácil para controlar tudo. Ou seja, se você fusiona todos os elementos, tudo em prol de uma elite comunista, o que acontece? Simplesmente você não tem para onde correr, ou seja, você não tem aonde recorrer nada. Por isso que todo governo comunista vira ditadura, porque o Estado fica gigante e se torna uma coisa só. No liberalismo, ele já não é muito diferente. O caminho é inverso. Só que, entretanto, ele já faz o contrário. Ele já demole o Estado. Ou seja, o liberal ele defende um não-Estado e uma justiça privada. Ou seja, essa justiça privada ela seria financiada por uma elite. Ou seja, essa elite que tem a maior parte desse dinheiro, eles iam ditar as regras e fazer o que quer. Ou seja, e todo mundo tinha que seguir ela, já que você tirou toda a possibilidade das pessoas recorrer a alguma coisa, né? Então, se o capital ele se torna o poder de tudo, então o que acontece? Simplesmente não haveria como você recorrer a lugar nenhum. Então, por isso que liberalismo, por essas coisas, também é ruim. Embora algumas ideias de liberdade de mercado eu concordo, ou seja, existem coisas interessantes dentro da liberdade de mercado, mas só que o liberalismo você não pode adotar ele como um princípio, simplesmente pelo fato de que todas as relações humanas elas dependem de regras, e mínimas regras para que haja relações entre si, pois senão não haveria possibilidade de interação social entre pessoas. Já no islamismo, a religião ela domina tudo, ou seja, qualquer coisa que você queira fazer tem que ser consultado ao Corão e tem que ser abençoado por Maomé, ou seja, qualquer coisa que você faça que esteja fora do Alcorão, eles simplesmente vão lá, cortam a cabeça e enforcam, alguma coisa desse tipo, ou mata. De todas as ideologias, eu prefiro a república nacionalista, ou o pessoal chama de conservadorismo. Por quê? Porque no conservadorismo ele mantém esses 4 elementos de forma independente. Com isso, há a possibilidade de que
haja democracia, porque se essas coisas trabalham de forma independente, sem interferir umas com as outras, fica muito mais fácil e muito mais dinâmico para você trabalhar do que você simplesmente ficar fusionando uma com as outras. A ideia é o seguinte: a partir do momento que você tenha qualquer tipo de proposta que consista em você unir e fusionar uma coisa com a outra, dá merda. Como diz o Olavo, né? O mundo seria um mundo melhor se não houvesse proposta para piorar ele. Portanto, farei mais vídeo a respeito de cada ideologia, né, individual, né, que é o comunismo, o liberalismo, o islamismo e a república nacionalista, né? Esse vídeo ele teve o intuito de mostrar para vocês como isso se comporta dentro desses 4 elementos. E depois eu farei vídeos individuais de cada assunto. Até mais!